Meus queridos irmãos, no ministério de Jesus, sempre haviam aquelas pessoas que estavam próximas do Senhor, mas eram pessoas que eram inimigas do Evangelho, que queriam pegar Jesus em alguma palavra, tentando acusá-lo de alguma falha. Os fariseus, em Lucas 7:34, acusaram Jesus de ser amigo de publicanos e pecadores e de ser um beberrão. Neste vídeo nós veremos o que faz com que alguém seja um verdadeiro amigo do Senhor. Nós podemos perceber que em alguns ambientes cristãos é comum os crentes, os cristãos, chamarem pessoas incrédulas que estão ali presentes ouvindo o Evangelho de amigos do Evangelho. E essas pessoas são apresentadas como amigos do Evangelho. O que a Bíblia Sagrada tem a nos dizer sobre os amigos de Deus e sobre os inimigos de Deus? Então fica conosco até o final, porque nós iremos conferir isso dentro das Sagradas Escrituras. A obra da salvação, ela é perfeita. O Evangelho de João, no capítulo 1, diz a partir do versículo 10 que ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O objetivo de Cristo Jesus sobre a face da terra era cumprir aquilo que foi dito a Abraão, que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. É plano de Deus não que Israel apenas seja salvo, mas Israel como uma testemunha de Deus para as nações, para a fim de trazê-las para a presença de Deus. Por isso que o Senhor deu à igreja o ministério da reconciliação. Então Jesus foi acusado de ser amigo de publicanos e pecadores. E o objetivo de Jesus é estar entre os pecadores, mas para trazer transformação para eles. Tanto é que todas as pessoas que eram tocadas pelo Senhor, elas eram curadas, e o Senhor dizia que chegou salvação a esta pessoa ou a esta casa, e vai em paz e não peques mais para que não te suceda coisa pior. E os seguidores de Jesus tomavam a decisão de sair daquela inércia e daquela situação e ir fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso. Ser amigo de alguém é ter afeição, é ter comunhão, é estar perto, é dividir os pensamentos e as intenções e os desejos de um para com o outro nessa grande jornada. Os incrédulos e que permanecem na incredulidade não podem ser amigos do Evangelho, porque o Evangelho é a boa notícia de que Cristo veio para salvar o mundo. Mas como uma pessoa pode passar a ser amigo do Evangelho e amigo de Jesus Cristo e amigo de Deus? A primeira coisa, tendo fé, crer nele. E esse ter fé e crer nele é decidir entregar-se a ele. Tiago, no capítulo 2, nos versículos 22 e 23, ele faz referência de Isaías 41:8, que Abraão foi justificado por decidir ter fé e andar com Deus e foi chamado de amigo de Deus. Ele diz no texto: bem vês que a fé cooperou com as suas obras e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus e foi-lhe imputado isso como justiça e foi chamado amigo de Deus. Então, os amigos de Deus não são aqueles que ouvem, mas aqueles que dão ouvidos ao Evangelho. Aqueles que creem no Evangelho e decidem viver esta vida de fé. A segunda coisa que faz de alguém ser amigo de Deus não é apenas achar bonito ou ouvir algo sobre Deus, mas é decidir ser obediente à vontade de Deus. Jesus, em João 15, nos versículos 14 e 15, ele diz: vós sereis meus amigos, se, condição, fizerdes o que eu vos mando. Obediência. Então, aqueles que desobedecem a Deus não são amigos de Deus. Pelo contrário, são inimigos de Deus. No versículo 15, ele diz: já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer.
E aqueles que fazem a vontade de Deus têm a revelação de Deus e, consequentemente, são íntimos, são amigos do Senhor. Então, para sermos amigos do Senhor, precisamos ter um relacionamento com Ele. O Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 12,50, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Ou seja, faz parte da família de Deus. O Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 7, e no versículo 21, ele diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Se os amigos do Senhor são os seus discípulos, seus filhos, seus irmãos, os salvos, então para entrar no reino dos céus, não basta ser ouvinte do Evangelho, é preciso ser amigo do Senhor, aquele que crê, aquele que obedece e aquele que tem comunhão. Porque João Batista, em João 3,29, diz que ele era o amigo do esposo. Porque ele era indagado se ele era o Messias, se ele era o prometido de vir. E ele disse que eu não sou. Eu sou apenas o amigo do esposo. Aquele que é o esposo da esposa, que é o seu povo. E quem é amigo deste esposo? Aqueles que são os mensageiros, os anjos, aqueles que proclamam o Evangelho. Cada um de nós, hoje, somos amigos do Senhor, porque fazemos a sua vontade e aspergimos o sangue de Cristo através da pregação do Evangelho. A terceira coisa que faz de alguém um amigo de Deus é ter intimidade com Deus. Intimidade não é apenas ouvir a Deus. Intimidade é ter uma comunhão tão próxima que Deus fala para pessoas coisas especiais que para outra não fala. Da mesma maneira que o ser humano também fala para Deus coisas que não fala para ninguém. Em Êxodo capítulo 33 e versículo 11, o texto diz: E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ele ao arraial. Moisés, ele entrava dentro da glória, entrava dentro do fogo, e Deus lhe revelou o tabernáculo, assim como as leis, e tudo o que deveria ser feito dentro da nação de Israel. Um homem extremamente íntimo, próximo de Deus e amigo de Deus. É por isso que é impossível um incrédulo, o que não teme, e alguém que apenas ouve Deus, ser amigo de Deus. A quarta coisa que faz alguém um amigo do Evangelho, um amigo de Deus, é ser exclusivo dele, amar apenas a ele e fazer a vontade dele, seguindo os seus mandamentos e as suas regras. Tiago, no capítulo 4 e no versículo 4, ele diz: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, um incrédulo, ele não teme, ele não crê, ele não tem intimidade. Então, ele ama o pecado e está no mundo. E isso é impossível fazer com que ele seja alguém próximo e alguém amigo de Deus. E a quinta e última coisa que nos faz ser amigos do Evangelho é viver na comunidade dos amigos do Evangelho. E a comunidade dos amigos do Evangelho é a igreja do Senhor. Paulo, explicando sobre essa questão do que é a igreja e o conceito de igreja em Efésios, no capítulo 2, sobre a junção tanto de judeus como de gentios, como o povo de Deus, ele explica nos versículos 14 a 16, porque ele, que é Cristo, é a nossa paz, o qual ambos os povos ele fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas a inimizade. Então, aqueles que temem e servem a Deus, em detrimento daqueles que não servem e são incrédulos, eles são inimigos. Há uma inimizade, porque não se pode ter comunhão entre Belial e entre Cristo. Não se pode ter comunhão entre a luz e as trevas. É um jugo desigual. Cristo, pela sua cruz, pela fé que há no Senhor, pela sua graça, desfez essa inimizade que era a parede das leis cerimoniais, que não era mais necessário, mas a fé em Cristo.
E aqueles que agora aceitam e adentram a comunidade dos salvos fazem parte desta comunidade dos amigos, que é a igreja do Senhor. Então, se você é um incrédulo, ainda não crê que Cristo morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e foi convencido que é inimigo de Deus, mas que precisa ser amigo de Deus, neste próprio vídeo que você, neste momento, está em contato, você pode entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e passar de inimigo para amigo do Senhor. Se crê com o coração para a justiça e com a boca se faz confissão, então será salvo. Deus abençoe grandemente a sua vida. Não se esqueça de ser inscrito no canal Bíblia de Fato. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.